Agora a gente vai falar sobre os livros de Samuel, a partir da obra de Valtair Miranda, Fundamentos da Teologia Bíblica. E ele chega a dizer aqui que o primeiro livro de Samuel trata do levantamento da monarquia, enquanto o segundo livro de Samuel trata do reinado de Davi. Logo, algumas tribos reconheceram a fragilidade da confederação tribal. Elas não conseguiam se organizar satisfatoriamente contra seus adversários externos. Lembra? Werner Schmidt fala isso aqui. Como resultado, a monarquia uma etapa importante na formação do povo de Deus, logo surgiu como a melhor solução. Ou seja, um líder só, a gente sob uma liderança única, monta um exército único e bota para quebrar. Por quê? Cada tribo com seu exército, cada tribo com a sua liderança. Aí cada líder quer mandar mais do que o outro. Pô, complica. É o que eu estou dizendo. Tudo povo de Deus, mas é gente. Gente é isso. Entende? E é engraçado que todo mundo se acha melhor que todo mundo. É aquele carro. Eu estou lembrando aqui, quando aquele DJ Ives bateu na mulher. DJ Ives, um cara aí do o seu esquema preferido, bateu na mulher. Aí todo mundo vai para a internet. Como é que pode? Covarde! Eu cá comigo pensei assim, gente, se a Bíblia não mente, deve ter gente que já bateu na mulher e está ali criticando o cara. Entende? Ladrão safado, se bobear, tem gente ali que já roubou alguém. Não, mas no meu caso foi diferente, foi para comer. Eu roubei na necessidade. Não, mas eu roubei para o cara que tinha. Ou seja, eu sempre tenho uma justificativa para o meu caso. O outro não presta. Entendeu? É mais ou menos assim. E aí, continuando, é como por exemplo, vamos lá, o caso do meu carro. Aí você, por exemplo, você paga imposto em tudo que você compra. Aí você paga IPVA para ter o carro, e aí você paga pedágio. Paga imposto da gasolina. Pô, aí tu paga imposto da gasolina. Aí você paga a luz, e na luz vai o imposto pela circulação. E o serviço da luz. Aí tu olha para uma situação dessa, por exemplo, quando aí você com esse monte de coisa para pagar, aí de repente você não pagou o licenciamento. No meu caso, graças a Deus eu paguei. Aí nisso você não pagou o licenciamento. E aí, para mim, eu não podia imprimir, tinha que ser digital, né? Aí eu tenho que pegar o digital e imprimir o meu digital. Estava tudo pago, mas não veio. Eu tive que sair de casa, eu tive que ir ao Detran, porque eu liguei pelo telefone e não resolveu. Eu tive que ir ao Detran. Aí lá a dona foi e ligou para alguém. E aí no dia seguinte estava atualizado o meu licenciamento no meu celular. Aí eu pergunto, pensa na cena, ninguém para ninguém, mas aí me para. Mas o senhor tem que resolver. Mas eu resolvi, o Detran que não resolveu. Não, mas o senhor tinha que ter ido lá, mas eu fui, só que não resolveu. Aí, ou seja, eu tenho que ficar com o meu carro parado quando o problema não é meu. E aí detalhe, tanto criminoso no mundo, e eu que fico com medo de polícia. Aí olha bem, assim, olha a sociedade que a gente vive, né? Por exemplo, se você tem medo de ser preso, não rouba fubá, não rouba sal, não rouba essas coisas, entende? Então é um tipo de situação que, por exemplo, você está aqui filmado com prova, alguém disse que você roubou não sei o que lá, ninguém se dá o trabalho, sabe, de fazer um levantamento sério e olhar assim, pô, não dá para ver, entende? E aí você olha, por exemplo, numa situação como essa, você verifica que assim, o ser humano é isso, o ser humano é isso. Então aí você pensa, pô, mas a igreja é diferente. A igreja é composta por pessoas. Quando Paulo fala em Gálatas 5,16, andai em espírito e não satisfareis os maus desejos da carne,
Paulo está falando o quê? Ó, só Deus fazendo um milagre sobrenatural que vocês vão amar o próximo, amar a Deus, não sei o que lá, porque é o seguinte, no natural, as obras da carne são essas, pronto, e em nome de Deus, muita gente servindo o diabo, bonito isso aí, entende? Então nesse caso, a figura que operou a transição entre o período dos juízes e da monarquia foi Samuel. Durante uma das celebrações religiosas do povo, Saul foi indicado explicitamente como rei. Lembra das narrativas? Ele está procurando jumento, Deus manda Samuel ungir o cara, aí vem a situação da decepção com os filhos de Samuel, e assim vai. E observa bem, a pessoa que junta as tradições faz tudo virar um texto só. Quando você vê a sequência, a gente não imagina que tem mais de uma tradição, pensa que é tudo uma coisa só. Tá dando para entender? Aí é nessa hora que vem o chato. Você quer dizer que a Bíblia não é palavra de Deus? Não estou falando isso, estou falando no aspecto literário. Os pesquisadores percebem a diferença entre uma perícope e outra, entre uma narrativa e outra, entre um trecho e outro. Como eles percebem? Devido à formação deles. Eu leio tudo de uma vez só, porque não me interessa isso. O que me interessa é o que eu aprendo com isso para me tornar uma pessoa melhor. A minha leitura é devocional. A minha leitura é o seguinte: tem uma irmã com câncer. O que eu falo para confortar essa irmã? Agora, vocês não, vocês são pesquisadores, vocês estudam teologia, então eu não posso deixar de contar isso para vocês. Imagina que de repente, um garoto de 20 anos na faculdade escuta um professor magoado com Deus aí vem questionar você no seu ministério, e de repente você não soube isso porque um professor ficou com medo de você perder a fé. Aí a tua ovelha vê que tu está boiando no assunto, fala assim: meu professor tem razão. Só que ele não tem razão, ele só é um revoltado com Deus, só isso, entende? Então é um tipo de coisa, que assim, é importante a gente olhar para isso, verificar que tem um aspecto do texto para cá, que é a aplicação pessoal que a gente faz, e do texto para lá, que é como o texto nasce, em que contexto, quando ele é escrito, quando o fato, que foi escrito aconteceu, porque não é tudo assim, tudo o tempo todo ao mesmo tempo, certo? E aí a gente, por exemplo, vê, que os relatos indicam, que o governo de Saul foi caracterizado pela organização de um exército nacional sob a liderança do general Abner. Até aquele momento as tribos não possuíam exército algum. Em períodos de conflito com os vizinhos, eram os próprios membros das tribos, do campo ou das cidades, que deixavam seus afazeres cotidianos para envergar uma espada. No momento, ele usava um arado para preparar a terra, no outro precisava empunhar uma espada para enfrentar um adversário filisteu. Era mais ou menos assim. Com Saul, entretanto, foi montado um exército. A tarefa desses guerreiros era ficar de prontidão. Observem que, enquanto anteriormente todo mundo vive sua vida, surgiu uma guerra, eu me preparo para a guerra. No período de Saul não, tem um exército, a galera está treinando, fazendo manobra, cuidando disso, cuidando daquilo, montando a sua estrutura bélica, para qualquer momento estão prontos. Então ficavam muito mais prevenidos do que antes. Antes não, antes era no susto. É como, já viu aquela pessoa que fica assim, gente, vamos na praia no final do mês? Pô, bora. Então, cada um vai casar tanto, beleza? Já vamos olhar no Google qual a melhor praia, qual praia assim, qual praia assado. É uma coisa. Outra coisa é o seguinte: sábado de sol, acordei e bora pra praia? Bora lá. Vai ser uma loucura, entende? Por quê? Porque assim, caramba, cadê minha canga?
E o biquíni está desbotado. A sunga de praia, o elástico está assim, ó. Entendeu? Aí, por exemplo, não, vamos dar um jeito, pega um calção, bota um short. E o carro, e o step está furado. Não, vamos ter que levar o carro lá para não sei o que lá. Ou então, gente, mas ó, a gente está tendo esse problema. Ou seja, é diferente de quando você já tem uma coisa planejada, estruturada, certo? Eu usei o exemplo da praia, mas não sei se deu para perceber. E aí, entende? Com Saul, entretanto, foi montado o exército. E nisso a mudança seria realmente benéfica para todos. O grande problema de Saul foi se deixar seduzir justamente pelas conquistas do seu exército. É aquele cara que ele é uma bênção até ser ordenado diácono, até ser consagrado ao ministério pastoral, até ela ser líder do ministério de oração. Ou seja, todo mundo era uma bênção, botar a mão na pessoa. Quando Paulo fala, ninguém imponhais a mão precipitadamente, porque é o seguinte, como é que você desconsagra o miserável? E aí? E o problema é que tem vezes que consagra falando, Deus me mostrou que é para te consagrar. Deu para entender? Os dons ia chamar irrevogável, né? Então, observa bem. É aquilo que o pessoal fala, né? Diz assim, pô, fulano subiu, né? Subiu do salto, subiu para a cabeça, sei lá o quê. Ou seja, o indivíduo ele começa a achar que ele é alguma coisa. Diz a Bíblia, né? Que ai meu Deus do céu, não, a humildade precede a honra e a soberba precede a ruína. Então o que acontece? Ele começou a se achar. O que veio a seguir foi uma sequência de desastres. Seu governo terminou tão rápido como começou, mas não sem antes introduzir no cenário a figura de Davi. As narrativas de 1 Samuel deixam a importante mensagem de que não é pela força dos exércitos que seu povo se defenderia. Mesmo com uma monarquia constituída e um exército montado e treinado, a aliança ainda era a base de todas as vitórias. Lembra da estrutura historiográfica deuteronomista? Então, independentemente da estrutura social, liga tribal ou monarquia, não haveria paz sem a manutenção da aliança com Deus. Então é aquela questão assim, você pode ser um excelente pregador, você pode ser um excelente cantor, aí eu sou obrigado a cantar aquele corinho de fogo, se Deus puxar da tomada, entende? Não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz e acontece, é tudo pela graça, ninguém merece. Entende? Então é aquele caso, será que precisa a casa cair para o desgraçado perceber que ele não é nada? Entende? Hoje está com relógio de ouro, filho, amanhã pode estar na sarjeta. Quer ver uma coisa? Vamos pensar, esses grandões aí que entrarem em casos de polícia ou escândalo do jornal. Observa bem, o camarada está lá à frente de multidões. Já desceu? E tem, não, estou falando de crente. Aí imagina, aí observa bem, aí o cara pensa que não vai dar nada. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando de pecado não, gente, pecado eu cometo. O que eu estou falando aqui é aquela sensação de que assim, de onde eu estou, eu não caio nunca, daqui é só bicão para frente. Quem vai me derrubar? Quem vai me tirar? Quem vai não sei o que lá? Eu não sei como, gente, mas tem uma reviravolta assim do nada, quando vai ver muda tudo. Entende? Aí às vezes a pessoa ela não consegue perceber que assim, caramba, não podia, antes da casa cair, bota a cara no pó, pede perdão, se conserta, peça conselho, peça ajuda, lute para não pecar. Então eu não sei se estão perceber que assim, é como, digamos, vamos lá, hoje em dia está tudo mudado, né? Hoje em dia não é mais pecado transar antes do casamento, né? Os crentes estão aí. Mas no meu tempo a gente chamava isso de fornicação. No meu tempo isso era pecado. Mas agora eu sou reacionário, agora eu sou da antiga, entende? E olha que eu me acho moderno pra caramba, entende?
Mas assim, é que nem eu pregando ontem, pregando não, falando sobre divórcio e novo casamento. Falei, gente, eu acho duro esse negócio de que assim, a recomendação é, separou, não casa de novo, está escrito ali. Só que obviamente, se a gente for pegar o caminho de tá todo mundo proibido de casar porque é pecado, então todo mundo está proibido de mentir e um monte de outras coisas. Porque a pessoa, por exemplo, não, eu não caso porque de acordo com a cláusula bíblica não é para casar de novo. Estou dando um exemplo. Não pode comunicar. Pô, redução de danos, minha filha. Entre você ficar aí, né? Vou usar a expressão do Fernando. Entre você ficar no pula-pula, tu tá entendendo? E você botar uma aliança no dedo e andar direito, entende? Porque ali o que acontece? De acordo com a Bíblia, o certo seria ficar com aquela mala sem alça até o final, entende? Só que assim, circunstâncias acontecem. Às vezes o cara bate na mulher, às vezes o cara pode trazer HIV, entende? Aí eu falei isso para a igreja, eu não sei nem como é que fica a minha vida depois de falar isso. Eu falei, eu não vou chegar e falar assim, irmã, volta. Eu não vou falar isso. Quem sabe o calor da panela é a mulher, cara. Ou é a colher, Jesus. Então o que acontece? A mulher também. Mas assim, o que acontece? O texto está lá. Eu não tenho como mudar o texto. Então trazendo para cá, é melhor casar do que ficar abrasado. Eu não tenho como mudar o texto, velho. Essa é a situação. Mas aí o pessoal, não, mas que não sei o que lá, se usar camisinha, se preparar, se precaver, aí fica nesse negócio. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Aí é engraçado, no tempo de Moisés, tinha documento para provar que teve divórcio. Hoje a gente não quer documento para provar que está casado. Tá tranquilo. Olha quantos anos tem o tempo de Moisés, hein? Mas tá legal. Aí nesse caso, por exemplo, você olha para as situações do texto e trazendo para cá, você sabe que existem coisas que são complicadas, né? Assim, imagina, a gente já está velho, mas mesmo a gente velho, a gente ainda tem um pouco de hormônio circulando no organismo. Agora tenta imaginar um casal de 18, 16 anos. Não, pensa bem, se a gente, do jeito que a gente está, com a idade que a gente tem, a gente está com o hormônio ali, imagina um casal desse. Só que eu não vou chegar e fazer médico e falar assim, não, minha filha, vai com Deus. Não, meu filho, vai com Deus, sabe por quê? Aí nasce a criança, quem vai assumir? Deu para entender? Deu para entender? Entende? Aí o que acontece? É isso que o pessoal não consegue se situar. O que você faz tem consequência. Então qual é o melhor caminho? Pedir ajuda. Está difícil segurar a onda no namoro? Busca aconselhamento com o seu líder. Entende? Ou então faz o seguinte: evita ficar sozinho. Evita, meu Deus do céu. Não tem como. Imagina se de repente vamos pegar um casal que já passou dos 30 anos de idade. Possivelmente ele tem a casa dele e ela tem. Entendeu? Não, mas 56 pelo menos ainda está numa situação que assim, na questão de como é que eu posso dizer, instintiva, claro, tem suas exceções, mas na questão instintiva, não está no mesmo nível de alguém de 30. Alguém de 30, assim, tá naquele momento da curva assim, né? Entendeu? Então, aí por exemplo, tu vai ficar no mesmo carro que ela, indo e voltando, volta do culto de noite, vai tomar um café na casa dela, ela vai levar uma torta de banana na tua casa. Então você tem que pedir ajuda e procurar meios, procurar algumas coisas, entende? É como, por exemplo, eu falei da minha experiência, né, com TikTok, Instagram, esse negócio. Eu comecei a clicar, não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver, e o que acontece? Eu abro meu TikTok e aparece Camila Barros pregando. Ou seja, a minha carne queria olhar aquelas coisas? Claro que queria. Desculpa, Carla, tá? Mas assim, claro que eu queria olhar. Mas eu sabia que se eu fizesse isso, eu não estaria no caminho que Deus tem para mim. Já não basta às vezes que eu vou ser empurrado, vou ser atraído para olhar. Então eu preciso procurar. Se eu já sei que vai ter hora que o pneu vai furar, eu vou ficar andando com o pneu em cima de prego e de parafuso?
Então a gente olha para cá, para o caso, né, de Saul, a gente percebe o que acontece. O cara se acha, a pessoa pensa que, não, mas quem vai me excluir? Sou fulano de tal. Quem vai me tirar do ministério? Eu sou filho do pastor fulano. Porque tem igreja que, se você é filho do pastor, é meio que assim, filho do dono, né? Aí nesse caso, por exemplo, parece empresa de família. Aí a pessoa acha que pode fazer o que quiser. Lembra de Ofni e Finéias? Pô, filhão, beleza. Vocês podem controlar o pai de vocês, mas vocês não controlam o Deus do pai de vocês, velho. Esse é o negócio. Vai, fala. De Ofni e Finéias ou das prostitutas ainda? Qual livro? É em Samuel? Samuel 19, 18. Quando Saul vai manda ser mensageiro que vai atrás de Davi contra Samuel em Ramá, para casa de profeta. Todo mensageiro que Saul manda para encontrar com Davi, eles profetizam. O que tem? Isso aqui, o que quer dizer isso aqui? Profetizar, há um êxtase. Mas era que ele queria pegar Davi. Uhum. Todos que eles mandavam pegar Davi, os caras profetizavam. Ele É uma manifestação sobrenatural. É como, por exemplo, imagina, é como se de repente, né, você vai dar um tiro no Fernando, mas aí você tem a visão de um anjo. Acontece, pô. E acaba assim, o capítulo 19 acaba. E também ele exibiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela esteve deitado em terra em todo aquele dia. Quando o próprio Saul profetiza. então ele tem uma experiência sobrenatural. E aquilo ali mexe com a estrutura dele, abala ele, e ele vai e tenta depois de se recuperar daquele momento. É aquela situação, por exemplo, você pode estar intentando fazer alguma coisa e Deus faz com que algo sobrenatural aconteça. Pô, eu ouvi falar de um episódio de uma irmã que ela estava indo para pegar o ônibus, aí um camarada foi, apontou a arma para ela. Ela foi e falou assim: sai em nome de Jesus. O camarada caiu endemoniado lá, ela entrou no ônibus e deixou ele lá. Não sei se é verdade, mas entende? Ou seja, uma manifestação sobrenatural é algo que é o seguinte, por exemplo, acontece, e é algo que você de repente estava pensando em fazer, não faz. Mas aqui Deus dá tanta oportunidade para Saul que no final, ele tentando, ele mesmo tem a experiência de profetizar. Ué, Deus também dá tanta oportunidade pra gente. É a vontade de Deus. Porque assim, fica assim, nossa, o homem tentou tanta vez. Por exemplo, assim, eu quando peco, eu não posso botar na conta de Deus. Entende? Deus coloca a gente para pregar para mim. Deus coloca Bíblia em papel, digital, não sei o que. Deus, por exemplo, me faz pensar enquanto eu estou pregando para a minha igreja. Deus usa minha esposa ele usa mais. Aí acontece, Deus, por exemplo, até quando eu não peço, não sei vocês, às vezes estou voltando para casa, vem toda uma avaliação da pregação, que eu não pedi. Aí nesse caso, por exemplo, Deus faz tanta coisa, e ainda assim eu dou mole. Ele manda duas vezes, depois no capítulo 20, no versículo 22, então ele mesmo foi a Ramã, chegou no poço, onde estava no seco, e perguntou: onde está Samuel e Davi? Responderam: eles estão na casa dos profetas em Ramã. Então foi para lá e ele teve a experiência que os outros estavam tendo, começou a profetizar ele. Ué, você foi no culto, estava rolando um reteté, você entrou no reteté. Mas não é o que ele queria. Hã? Ele queria matar os. E todo mundo que entra no reteté estava querendo? Tem gente que tá, vai lá na fila, entende? Tem gente que finge, mas agora tem gente que tá assim, coisa estranha, que acontece. Assim, a oportunidade que Deus está dando, esse homem que é assim, não, você vai ter a mesma experiência que os outros
gostei, porque eu não quero, tipo, acabar com você agora. Ou mais, segurar mais um pouquinho, ver se você se conserta. Mas se observar bem, você acha que Deus queria derrubar todos os grandes pregadores aí que caíram? Esse é o caso. Ou, por exemplo, é só olhar aqueles que de repente não caíram aos nossos olhos, mas já estão caídos. E aí? E eu não estou falando para vocês imaginarem ninguém não, só estou dizendo que é o seguinte: na nossa cabeça, o cara cai quando ele troca a mulher de 50 por 2 de 25. Mas o que acontece? Já reparou? Não sai essas coisas da cabeça dos outros. Só que, por exemplo, às vezes, explorando sua liderança, explorando as pessoas da igreja, não dando assistência para as pessoas, usando o texto bíblico para dominar as pessoas. O cara desse já não caiu? Caiu. Só que ninguém sabe por quê. Ele fala bonito, entende? Tem a voz afetada, entende? E todo mundo olha e fala assim: uau! E às vezes aquele outro lá que teve um problema de ordem moral está muito melhor do que ele aqui, porque lá ele já ferrou com a vida dele, ele está no pó, ele está na cinza, a mulher perdoou, mas ele está envergonhado com os filhos, entende? Está lá sentado no último banco da igreja, assistindo o culto, ouvindo alguém que prega menos do que ele, mas está lá na humildade, e o outro aqui está se achando, e às vezes o de lá está restaurado e o daqui está quebrado, mas ninguém sabe. A bondade de Deus é que a gente não pessoa. Mas e então, deixa eu ver onde paramos. E, não, tranquilo, nesse caso aqui, sim, foi na derrocada de Saul se achando, né? E aí nisso o seu governo terminou tão rápido como começou, mas não sem antes introduzir no cenário a figura de Davi. As narrativas de 1 Samuel deixam uma importante mensagem de que não é pela força dos exércitos que seu povo se defenderia. Então a gente percebe que a questão aqui, independentemente de estrutura social, liga tribal, monarquia, não haveria paz sem a manutenção da aliança com Deus. Então é importante a gente se ligar nisso daí. E, segundo Samuel, a narrativa da unção de Davi como rei aconteceu quando Saul ainda estava vivo, mas somente depois de sua morte, Davi ascendeu como rei de Israel. Logo no início de seu governo, ele se apoderou de Jerusalém e fez dela a capital da nação. Não demorou muito e logo a capital foi transformada também em centro da vida religiosa do povo. Até esse período, não existia um centro de culto. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e deu início ao projeto de construção do Templo de Jerusalém. Você percebe que aqui, Davi, ele centraliza o aparelho político e religioso, e os dois estão juntos. Você vem todo ano para adorar, e você tem aproximação com o seu rei. Quando Jeroboão bate de frente com o Roboão, qual é a primeira coisa que se faz? Vamos dividir. Por quê? Se o povo sai de lá, do Reino do Norte para vir para Jerusalém, eles vão lembrar do rei, mas eles vão vir para o culto, mas vão lembrar do rei, porque palácio e templo está juntinho. Então vamos fazer um outro templo aqui, vamos fazer um outro culto aqui. Tá, mas Deus aqui vai dizer que a gente tem que... Não, vamos cultuar outro Deus também. Então você percebe que assim, esse negócio de Estado e igreja, política e religião, não é negócio de hoje, entende? Não é negócio de hoje. E durante uma boa parte do seu governo, Davi exerceu um reinado caracterizado por sucessos. Ele confirmou as conquistas de Saul, conquistou novas cidades, expulsou adversários, ampliou as fronteiras e dominou pequenos estados em torno de Israel. Apesar desses grandes feitos, as narrativas bíblicas não escondem suas fraquezas. Aí que está a questão. E aí, eu não sei se você observa algo que eu pelo menos observei, talvez esteja errado, mas assim, Davi, ele era um camarada que ele estava
numa situação que lhe propiciava a ter problema moral de certa forma. Por quê? Vamos lá. A questão da virilidade, tudo indica que ele era um camarada com bastante testosterona. A questão de ele ser um poeta, um instrumentista, então ele tinha uma sensibilidade artística. Logo ele é um cara mais afeito a emoções. Não sei se deu para perceber. Aí uma outra situação, o texto diz, quando ele vai lutar contra Saul, que ele é um cara de boa aparência. Pô, o cara ainda é rei, a possibilidade para ter um problema é muito grande. Pensa na cena, o cara é estrategista, o cara ele é um rei, o cara é um guerreiro, o cara é um artista, o cara tem boa aparência. Então aí você olha para essas coisas todas e observa o seguinte, por exemplo, quem é mais afeito às emoções tem que ter muito mais cuidado. Por quê? Porque assim, Parece mais. pô, primeiro que assim, você pode se expor, como você também pode ser sugestionado. É aquela questão, por exemplo, uma pessoa com uma mentalidade mais fria, em algumas situações, menos dadas ao afeto, pô, ela pensa assim, não, peraí, isso aqui, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, quer saber, não vale a pena. A pessoa do rompante, pô, ninguém manda no coração, é a minha chance. Quando que eu vou ter uma oportunidade dessa? Quer saber? Foi mesmo. Entendeu como é que é o negócio? Quando vai ver, a casa caiu. Entendeu? Esse é o lance, né? E aí, por causa de Batseba, ele adulterou e ordenou o assassinato de Urias, o marido da mulher seduzida. No fim de sua vida, Davi revelou-se incapaz de fazer a transição de governo de forma pacífica. Então aí você vê que tem aquela situação de, Salomão, não perdoa, parte para cima, cerol e fininho. Se você quiser se manter no poder, vai ter que ser desse jeito, entende? Então são coisas, né, que assim a gente vê no livro de Samuel que poderia nos ajudar.